Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o livro Zona Neutra. Esse livro Zona Neutra, eu escrevi ele já há algum tempo, cerca de 15 anos atrás, e ele tem como base a própria nanotecnologia, que na época era muito pouco explorado. Hoje já passa a ser comum em todos os meios de comunicação, em todas as universidades. E o importante é que é um livro que ele vai te prender o tempo todo. Ele tem o nome de Zona Neutra e a gente vai ler o prólogo dele. A nova era foi o marco vitorioso da Revolução Mundial liderada por Sheldon Adelson, que através de trilhões e trilhões e trilhões de SNR, que seriam System Nanorobot, conquistou o poder e o direito de implantar o novo sistema de controle mundial. Então, nós passamos aí por uma história onde você tem uma única pessoa controlando o mundo todo. Apesar de se viver no mundo ideal, as pessoas não podem fazer uso do livre-arbítrio. Todos que investem contra o novo sistema são condenados à morte. Só agora se percebeu então que o domínio da nanotecnologia que colocou o mundo nas mãos de Sheldon também fez o mundo virar escravo de um sistema que sufoca o principal direito do ser humano, que é a liberdade. Agora, na Amazônia, a região delimitada como Zona Neutra, a única do planeta em seu estado natural, um projeto coordenado por uma organização secreta, era a única esperança de reverter esse processo. Então, através desse grupo aí que usa a própria Amazônia como centro, né, como ponto de referência, porque todo o resto do mundo está controlado, a única que está na sua forma natural seria a Amazônia, justamente pela importância mundial e de ser a última reserva do mundo. Então, nesse cenário futurista, o próprio Sheldon, né, acabou deixando essa área meio preservada. Então, ele passou a ser único lugar, único ponto de referência, certo? Então, esse prólogo já te fala para você qual é o teor em si da história. Bem, como você vê, é uma história bem rica. Ela traz aí uma situação futurista, lógico, seria o ano 2080, e seria um local onde todas as pessoas estariam controladas, ou seja, elas não têm mais o livre-arbítrio. Ela tem um mundo que seria ideal, por um lado, de não ter a violência, mas por outro lado, você não pode fazer aquilo que você quer. E eu acredito que isso seria, por um lado, um pouco meio sufocante, porque a liberdade de expressão é um dos pontos fortes da humanidade em si. Então você vê que nós começamos aí essa nova era Sheldon, com esse novo sistema, essa nova fase. E por que o Zona Neutra está concentrado na Amazônia? É como se fosse, assim, de certa forma, até um capricho, né? O Sheldon domina o mundo, tudo é controlado por ele, ninguém consegue mais no mundo passar despercebido, ou seja, se você não tem mais a liberdade de nenhuma forma, então não dá para você colocar assim, nós vamos colocar um infiltrado em tal local, porque não funciona. O sistema é muito complexo, o sistema é muito perfeito, e você se organizar, mesmo estando dentro da zona neutra, você se organizar para você derrubar esse sistema é uma situação assim quase que impossível para quem está lendo o início do livro. É claro que você está iniciando aí com a era Sheldon, depois você vai passar pelo treinamento, que seria o treinamento de um militar que vai estar aí à frente de toda a situação, depois você vai passar pela base secreta também, que é uma situação bem atípica, mas muito legal, vai passar por uma questão de clones, de ponto de apoio, infiltrados, umas situações bem atípicas, mas que também registra algumas características diretas de dentro da Amazônia, que seria a Pedra do Sapo, o ultimato de algumas referências, de alguns pontos, quando eles começam a perceber que existe essa organização. Você vai conhecer também o Capitão Joey, que é uma figura muito excêntrica, muito diferenciada, vai conhecer a Mansão Real, que é o lugar onde Sheldon controla tudo, onde vive, a cidade Fortaleza, da onde ele tem todas essas referências, vai conhecer uma nave interestelar, que seria quase que a primeira, mas muito sofisticada. Então tudo isso você vai presenciar, né, uma situação quase que sem saída, mas você veja que tem tanta coisa para você ver que essa mesma história em si, ela já foi dividida em 3 livros, né? Então você vê que tem um repertório bem grande. A Era Sheldon, ela é aquela que concentra as 3 histórias num livro só, e é isso que a gente vai desenrolar aí capítulo a capítulo, e nós vamos iniciar logo em seguida agora pela A Era Sheldon.